Olá, minha gente, Alessandro Moreno. Hoje eu estou aqui na Câmara de Vereadores do município de Italcara, fazendo este vídeo em um formato de pesquisa acadêmica e divulgação. Na semana passada eu falei para vocês sobre o Estado laico, sua dimensão e o laicismo. E é importante que a gente venha frisar isto na nossa pesquisa para que não haja qualquer falta de entendimento por parte daqueles que não conhecem justamente a dimensão do direito constitucional. Veja só, eu expliquei para vocês, já há firmado no STF a ideia e o conceito de que símbolos religiosos nas repartições públicas, tá? Como eu vou mostrar para vocês, veja, a Bíblia configura, sim, a quebra do princípio da laicidade. Entretanto, todavia, com todas as adversativas, o STF estabeleceu majoritariamente que não há a obrigatoriedade da remoção desses símbolos ou mesmo livro sagrado. O que isto significa? O STF reconhece, na verdade, que é uma quebra de um princípio, que é o princípio da laicidade, mas não estabelece uma garantia proibitiva, significando dizer, nós temos um espaço público ocupado por políticos, agentes políticos, que, na verdade, também não são emancipados quanto às suas crenças, significando dizer, o princípio da emancipação civil e política é, na verdade, o que salvaguarda, para o entendimento do STF, a garantia de que, mesmo se quebrando o princípio da laicidade, haja símbolos como aquele lá e uma literatura bíblica. Qual é o grande problema? E eu absolutamente vou na contramão do entendimento do STF, e muitos podem até comentar e dizer, você agora quer ser mais do que o ministro? Não. Há uma questão hermenêutica muito clara nisso e constitucional. Tá? Primeiro o Estado, quanto superestrutura, ele é realmente laico, significando dizer, se compreende que é possível ter um símbolo de uma religião cristã e uma literatura cristã, então é possível que outras imagens que representem a fé de outros agentes políticos também seja permitida. Vocês vão observar aqui nesse espaço que nós não temos, veja gente, nenhuma outra imagem de qualquer entidade, mito, de outra religião. Significando dizer, imagine se tivéssemos aqui um vereador budista, um vereador umbandista que acredita lá, ou candomblessista, numa entidade chamada Exu, ou isso. Será que ele teria o seu direito de crença respeitado ao dizer, eu quero uma imagem também da minha religião aqui, daquilo que eu acredito? Significa, a Câmara de Vereadores, não só da minha cidade, como de outras cidades, elas se tornariam praticamente um panteão dos deuses. Então, o entendimento do STF vai justamente em prol da defesa de uma cristianização e de uma fé específica. Isto significa, propriamente, que outras religiões ou adeptos de outras religiões terão que se conformar e aceitar com a ideia de que os símbolos cristãos, única e exclusivamente, são admissíveis dentro das estruturas políticas, sobretudo até a Bíblia. Imagine um indiano naturalizado brasileiro, com cidadania. Segundo a Constituição, ele pode, inclusive,
concorrer a cargos políticos. E ele é eleito, mas a sua crença não é em Cristo, é em Ganesha, Shiva, Krishna. Como que ficaria, na verdade, o seu direito garantido se o mesmo dissesse: eu também quero uma imagem de Krishna aqui? E o outro, de uma outra religião, dissesse: eu quero a de Buda. Consequentemente, nós teríamos problemas. Primeiro, porque o Brasil, todos sabem, como parte da América Latina, sofreu a colonização dos europeus, com as chegadas não só dos portugueses, holandeses, espanhóis, e a igreja propriamente católica, bem como a protestante, acabou ganhando esse espaço, vamos chamar aqui de colonização espacional, geográfica e até, vamos dizer, religiosa da América Latina. Com isso, o cristianismo se tornou, mesmo que de forma indireta, a religião oficial do Estado. E isso fica evidente pelos próprios símbolos que nós estamos vendo aqui, significando dizer, na verdade, que o STF reconhece que fere o princípio da laicidade, mas que não há uma obrigação ou proibição de removê-lo. Então, cabe a você, pesquisador, você, agente político, entender que o princípio da laicidade não é a exclusão e proibição de qualquer símbolo religioso, ainda que direto ou indiretamente em instâncias públicas. Porque se for proibido, nós teremos a clara evidência de que há uma colonização e uma teocratização sob a égide de uma crença única e exclusiva cristã. Então, procure uma instância pública da sua cidade, converse com pessoas e veja, na verdade, se podemos falar que o Estado é laico. Já podemos dizer que o Estado é laico, pelo menos no papel, na Constituição. Mas na prática, o que nós vemos é que os símbolos cristãos tomam, de fato, as instâncias públicas. E não obstante só os símbolos cristãos, ainda há, na verdade, o uso dos espaços públicos, não só para pequenas solenidades religiosas, mas até cultos. Você está entendendo? E aí a pergunta é: você já viu em alguma repartição pública cultos realizados por representantes, agentes políticos de outras religiões? Você já viu? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Defendemos o Estado laico, a liberdade religiosa, o pluralismo religioso, defendemos o direito de crença, respeito e a diversidade. Esse vídeo tem por único objetivo, como requisito, claro, da minha atividade de pesquisador, falar: o STF reconhece que os símbolos cristãos, sobretudo nas instâncias públicas, ferem o princípio da laicidade, mas que não há uma obrigatoriedade de removê-lo. Significa, o STF, que é considerado comunista, está a favor, de fato, da ocupação do espaço público para a representação, ressignificação, mimetificação e expressão de uma fé exclusiva, a fé cristã.